Você sabia que, segundo a Organização Mundial de Saúde, metade da população do planeta terá algum grau de calvície até os 50 anos? E aqui no Brasil, 40% da população feminina já sofre desse problema. Mas calma, existem tratamentos extremamente eficazes para combater a calvície. E para falar sobre esse assunto, eu tenho o prazer de receber no Mulher de AZ hoje a doutora e especialista Maria Cláudia, que é sócia-diretora também da Clínica Raar. A fisioterapia capilar é um tratamento novo e diferenciado? Sim, o tratamento existe já há algum tempo, né? Alguns tratamentos que eram realizados pelos cabeleireiros ou por médicos, né? Através de cirurgia plástica, né? O que acontece é que a fisioterapia capilar entrou para preencher esse nicho entre a cirurgia e entre só os produtos, né, que eram utilizados pelos cabeleireiros. Então acaba que a gente acaba tendo um resultado efetivo, bem mais interessante e mais rápido, porque a gente tanto utiliza os produtos, como a gente utiliza alguns equipamentos e alguns aparelhos que melhoram muito a nutrição e combatem principalmente a oleosidade, né, que é a grande causadora da queda de cabelo, e acaba tendo um resultado muito legal, muito efetivo mesmo. Pelo que parece, a gente achava até pouco tempo que isso era um problema mais relacionado aos homens. E não é bem assim, as coisas mudaram, né? As coisas mudaram, exatamente. As pessoas sempre acham que está sempre associado com a parte da hereditariedade, né? Principalmente o hormônio DHT, que é esse hormônio da hereditariedade. Mas não é só ele. Foi verificado que existem outros agravantes, tais como o estresse, má alimentação e oleosidade excessiva, que são os principais hoje em dia, né, descobertos ultimamente, que são os principais vilões, né, da queda de cabelo e a calvície. Quero aproveitar todo o teu conhecimento, a tua vinda ao programa, para falar um pouco de mitos e verdades, né? A gente escuta muito isso, eu mesmo escuto, o condicionador pode estar trazendo a queda de cabelo, o shampoo, isso é mito, é verdade, influencia realmente? Assim, o shampoo e o condicionador, eles são aliados, na verdade. O condicionador, que acontece é que as pessoas confundem um pouco, o condicionador dá queda de cabelo. O que acontece é que algumas pessoas usam condicionador e não enxagam, né, adequadamente. E o que acontece? O cabelo, ele fica oleoso. Viu, gente? Então, olha lá, atenção na hora do banho. Agora, usar boné aumenta a queda de cabelo? Na verdade, o boné em si, ele não dá queda de cabelo, né? O que ele pode dar, às vezes, é seborreia, dermatite, né? Às vezes, alguns fungos, né? Ele vai ter algum problema do couro cabeludo, mas ele não vai atingir a queda, não vai dar a queda em si. Através dele, pode ter alguns outros distúrbios que podem levar ou não à queda de cabelo. Eu acabo não indicando. O uso frequente de secador, chapinha, aumenta a queda de cabelo? Na verdade, o que acontece com esses equipamentos é que pode haver o ressecamento ou a quebra do cabelo, não a queda em si a partir da raiz, né? Que é o que a gente acaba tratando aqui, que vem do couro cabeludo. Então, assim, a chapinha, o secador, ele vai estragar o cabelo. Agora, na gestação é muito comum se escutar isso. Meu cabelo está caindo mais, ou depois que se tem neném, depois do parto também é muito comum. Isso também influencia? Influencia sim. Na pós-gravidez, o que acontece é que as mulheres têm uma mudança muito brusca de hormônio, né? Estresse. Então, o que acontece é que acaba tendo mesmo esse aumento de queda. A grande maioria das mulheres relatam isso pós-gravidez. E a caspa favorece a queda? Então, a caspa, né, que é a seborreia, ela acaba sendo, às vezes, uma consequência do excesso de oleosidade, né, que acaba causando a queda. Quando é a seborreia descamativa, é algum problema do couro cabeludo, alergia, muitas vezes não tem nada a ver com a questão da queda do cabelo mesmo. Quando é aquela caspa que a gente chama aquela em pozinho, que normalmente é a mais comum, que as pessoas percebem, muitas vezes é pelo excesso de oleosidade do couro cabeludo. E o excesso de oleosidade acaba agravando a queda de cabelo. Agora, quando a gente fala de calvície, a gente já pensa logo que na maioridade. E a gente percebe, até pela nossa rotina, pela nossa correria, pelo nosso cotidiano e estresse, que não é bem assim. Você mesmo mencionou o caso aí de pessoas jovens já com processo de calvície, né? Agora, isso também é comum na infância ou na adolescência? Na infância não é tão raro, é muito raro, na verdade, ele não é tão comum. E na adolescência também. O que a gente percebe é que a partir dos 15, 16, entre 15 e 18 anos,
está tendo esse aumento da queda de cabelo nesses adolescentes. E a grande causa que a gente verifica é pelo excesso de oleosidade. Então é um diagnóstico precoce? É um diagnóstico precoce. Eu já recebi alguns adolescentes aqui na clínica e sempre quando nós fazíamos a anamnese, verificamos que sempre era pelo excesso de oleosidade, utilizado ou associado muitas vezes com a má alimentação, que ultimamente não está sendo muito saudável, né, para os nossos jovens, com o excesso de óleo no couro cabeludo, pelo uso de leave-ins, né, produtos pós-lavagem. Gel, né? Gel, creme para pentear, cera, que eles são muito ricos em óleo, para manter a fixação do cabelo. Então, a longo prazo, a maioria começa a usar muito cedo, durante 5, 6, 10 anos, com o tempo acaba tendo essa queda de cabelo mesmo. Agora vamos falar da alimentação. Bom, alimentação é importante sempre, a gente sempre fala aqui no programa de uma alimentação saudável. E mais um item onde a alimentação também é fundamental, né? Isso, exatamente. Eu sempre falo para os meus pacientes que eles têm que mudar um pouco a alimentação. A grande maioria não se alimenta tão bem, né? E a gente sempre tenta buscar alimentos, né, que sejam precursores do nascimento do cabelo, né, que seja da fibra capilar. Então entra a vitamina D, a vitamina E, o silício, né? Então a gente sempre tenta colocar na dieta desses pacientes alimentos, né, que sejam ricos nessas vitaminas. Associado a isso, eu sempre entro com um complemento, né, de nutricosméticos que são completamente ricos nessas vitaminas para que o cabelo nasça forte de novo. Aliando aí, né, o resultado. Exatamente. Agora a gente estava conversando, a questão do sono também é extremamente importante, né? Muito, muito. A questão da insônia, ela na verdade é para um pouco de tudo, né? Eu acho que quando a gente não dorme bem, a gente não tem aquele descanso do metabolismo, né? Então acaba, entre aspas, criando um círculo vicioso, porque o estresse é um dos principais agravantes da queda de cabelo. E no momento que você não dorme bem, você tem uma insônia, uma quantidade de horas deficitária, você começa a ter um estresse no seu corpo. No momento que ele deveria estar em descanso, né, para o metabolismo ficar basal, ele está como se estivesse produzindo, né, que não deveria ser. Não deveria, exatamente. Então isso acaba estressando o seu corpo e você começa a ter insônia, estresse, insônia, então fica naquele Só vai agravando o problema. Exatamente. É muito importante. Insônia também é um dos principais agravantes da queda de cabelo. Agora, como detectar que realmente a gente está num grau de calvície? Porque muitas vezes as pessoas podem achar que o cabelo está caindo, mas de repente pode ser o shampoo, pode ser um estado emocional, mas realmente como avaliar que você está com um grau de calvície, doutora? Na verdade é o seguinte, eu sempre peço para os meus pacientes verificarem essa queda de cabelo principalmente no banho ou no travesseiro, que é normalmente onde os pacientes relatam, né, essa queda, esse problema. Então eu sempre pergunto, você percebe hoje que existe mais queda do que normalmente? Sim, então a gente avalia, faz aí o escaneamento através do couro cabeludo para verificar qual a causa mesmo, se é excesso de oleosidade, se existe uma seborreia associada, faz uma anamnese, então relacionamento, toda a parte de alimentação, trabalho, nível de estresse, então tudo isso é realmente avaliado, não existe só um grau de calvície, vamos dizer assim. A gente avalia também, mas principalmente a gente tenta achar a principal causa, o principal agravante desse problema no paciente, né? E aí como se dá o tratamento efetivamente? O tratamento ele se dá principalmente, né, com o uso de produtos, né, especializados, né, para o problema, principalmente que a gente chama de desencruste, né, que é para retirada dessa oleosidade, a seborreia, todo e qualquer problema do couro cabeludo superficialmente. Associado a isso, a gente entra com a fisioterapia capilar. Aí sim que a gente entra com alguns equipamentos, com algumas técnicas, alguns procedimentos e também alguns aparelhos para que faça a parte de reabilitação do couro cabeludo, né? Aumentar a irrigação, né, sanguínea, ativar o crescimento do cabelo. Então tudo isso é realizado dependendo de cada paciente. Alguns vão ser utilizados alguns aparelhos, outros não, e tudo vai depender da causa principal do paciente mesmo. Para você ter o resultado efetivo, né? Isso. Agora, quanto tempo, qual o prazo, em média, para o tratamento ter resultado considerável, já à vista, nítido? Então, no caso das mulheres ou homens que têm somente problema de queda de cabelo, eu fecho pelo menos de 8 a 10 sessões, né? Normalmente, entre a quarta e a sexta sessão, esses pacientes já relatam a diminuição drástica da queda de cabelo.
E o resultado final nota-se, né, percebe-se a partir do terceiro mês. Terceiro, quarto mês, né, as pessoas, os pacientes, eles já percebem o nascimento do fio, né, que eles chamam dos fios novos, aqueles cabelinhos, né, que começam a nascer. Né? Então, normalmente, entre o terceiro, quarto mês, no máximo o quinto mês, os pacientes já relatam essa mudança. É rápido mesmo, mas lógico, isso, até resgatando o que você falou no início, está aliado também à questão da disciplina do paciente nesse processo, né? Isso é fundamental para se ter esse resultado. Exatamente, porque a gente faz o tratamento aqui uma vez por semana, né? Ele tem 6 dias que ele não está todos os dias aqui na clínica. Gente. Exatamente, então ele tem que fazer a mudança alimentar, às vezes de nível de estresse, sono, a lavagem em si, né? O ritual que muda um pouco, né? Todos os produtos têm que ser utilizados diariamente, então ele tem que fazer uma mudança na rotina dele, né? Bom, com certeza aí mudanças de hábito que vão influenciar diretamente na qualidade de vida, né? Também. Agora a gente sabe que cada vez mais os homens estão vaidosos, né? Cada vez mais vaidosos. A gente tem vários homens de AZ que mandam e-mail falando, inclusive sobre as matérias de bem-estar, de gastronomia. A gente vê o quanto eles estão antenados na moda, no mundo da estética e tudo isso. Realmente, essa questão do homem estar se valorizando, estar mais preocupado com a vaidade, influencia também no tratamento? Muito. A grande maioria dos pacientes aqui, como eu falei para você, eles acabam fazendo um pouco de tudo. E nós temos outros serviços, né, aqui de massagem, cirurgião plástico, então eles começam fazendo cabelo, mas daqui a pouco estão colocando botox, já querem fazer massagem para emagrecer, querem fazer limpeza de pele, e acaba sendo um mix de tudo. Então, até mais do que as mulheres, viu? Tá vendo só? Olha só, hein? Os pacientes, homens, todos já fizeram algum outro serviço associado. E são disciplinados? São super disciplinados. É mais do que as mulheres. É mesmo? Né? Os homens, eles conseguem escutar todos os detalhes do tratamento e eles ficam realmente bem focados. Tá vendo? E o resultado, lógico, a gente fica evidente mais rápido. Doutora Maria Cláudia, eu quero agradecer imensamente a tua participação no Mulher de AZ, trazendo à tona um assunto tão delicado, mas com tanta naturalidade e conhecimento. Eu agradeço a oportunidade, né, de poder expor esses conhecimentos para o seu público. Bom, vai ser um prazer recebê-la em breve, até porque verão está chegando e os cuidados são redobrados, não é verdade? É verdade. E não acabou não, vou fazer um breve intervalo, já que a gente está falando de saúde, qualidade de vida e bem-estar, nada melhor do que na sequência, vou falar sobre a saúde dos olhos, isso mesmo. Portanto, não saia daí, eu volto em um minuto e espero você para a gente continuar falando sobre qualidade de vida e bem-estar. Até já!